Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Vamos estudar a palavra do Senhor, mas antes disso, oremos, pedindo ao Senhor graça, direção, sabedoria, força, nesse momento. Pai bondoso, nós estamos aqui aos teus pés, carentes de uma direção do Senhor, mas não queremos que nada seja se não for por tua palavra. Obrigado por tua palavra, que é tudo o que nós precisamos para viver aqui nessa terra de forma piedosa, que agrade ao Senhor. Aumente cada vez mais a mim e aos meus amados irmãos um amor pelas Escrituras. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar uma série de pregações expositivas no Evangelho segundo Mateus. Direção do Senhor para esse momento. Eu peço a você que abra, por favor, o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus. E como início desse estudo, eu gostaria de ver com vocês, em primeiro lugar, questões básicas, de introdução sobre o livro, sobre este livro que é belíssimo, como todos os outros livros da Palavra de Deus, não é? Primeiro ponto que eu quero aprender com você, ver com você, é a respeito do gênero literário do livro Mateus. E a pergunta que eu faço é: qual é o gênero literário do livro Mateus? A resposta: o livro Mateus das Escrituras é um evangelho. É um evangelho. Dentro daquela estante de livros que eu já apresentei várias vezes aqui para a igreja, você encontra livros do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e você encontra livros do Novo Testamento. Mateus se encontra na coleção de livros intitulados Evangelhos. Então, gênero literário, evangelho. Quantos evangelhos existem nas Escrituras, no cânon bíblico? 4 evangelhos. Isso, 4 livros. São os primeiros 4 livros do Novo Testamento. E a palavra evangelho vem do grego euangelion, que significa boas novas, boa notícia. Portanto, o gênero literário evangelho só existe na literatura bíblica. Não existe evangelho, você não vai encontrar numa livraria, vou comprar um evangelho. Você não encontra esse gênero literário senão nesses únicos 4 livros no mundo, e não haverá outros evangelhos senão esses 4 aqui. Gênero literário evangelho, que nada mais é do que a apresentação de uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Que Deus veio ao mundo salvar pecadores. Essa é a boa notícia. E é o anúncio das boas novas acerca de Jesus. Uma boa notícia é agradável ao coração, mas uma boa notícia se torna perfeita e completa para a nossa alma quando ela contém Jesus Cristo. A boa notícia para você e para mim é Cristo. O Evangelho é Cristo. Essa é a excelente, a perfeita notícia que todos nós poderíamos receber. Almas perdidas, pecadoras, que carecem de Deus e do Salvador Jesus Cristo. Portanto, boas novas, o Evangelho são boas notícias acerca de Jesus, a sua vida e os seus ensinos, feito a partir da narrativa de fatos escolhidos pelo autor. O autor, obviamente, dentro da sua limitação humana, o autor bíblico, ele relatou acontecimentos, ele relatou falas de Jesus e registrou isso em um livro. Isso acontece nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus está dentro dos evangelhos intitulados sinóticos. Quais são os 3 evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinótico? Eles têm a mesma ótica. Os 3 autores bíblicos, Mateus, os 3 primeiros autores bíblicos do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm a mesma, ótica com relação ao fato Deus encarnado, Jesus ter vindo ao mundo. Mateus, Marcos e Lucas. É óbvio, eles têm sim
eles colocam em suas escritas características próprias deles. Mateus tem a sua característica, Marcos tem a sua característica, Lucas também, mas os três, eles como que têm o mesmo intento ao escrever os seus evangelhos respectivos. João é o evangelho não sinótico. Ele ele é diferente dos três evangelhos primeiros. João, ele é um evangelho que não se classifica como um evangelho sinótico. Mateus está dentro dos evangelhos sinóticos. Vimos, então, gênero literário, evangelho. Vamos agora à autoria e à data do evangelho segundo Mateus. Nós não temos como provar a autoria de Mateus por evidências a partir do próprio texto. O evangelista Mateus, ele não começa a sua escrita dizendo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Não está escrito expressamente isso no texto. E você não vai encontrar nos 28 capítulos de Mateus essa identificação expressa de autoria. Mas transparece que foi escrito por um judeu cristão. Fica muito claro que o Evangelho segundo Mateus foi escrito por um judeu cristão, pelo conhecimento evidente que esse escritor tinha do judaísmo do século I. Então, o escritor do Evangelho de Mateus era alguém conhecedor, perito no judaísmo, sobretudo o judaísmo ali do seu momento, da sua época, do século I. Evidências internas não temos claras, porém as evidências externas são mais fortes. Principalmente que os pais da igreja, quais são os pais da igreja? Os pais da igreja são aqueles líderes da igreja de Cristo após os apóstolos, logo, quem sabe, no segundo século, no terceiro século da era da igreja, são chamados os pais da igreja. E os pais da igreja, eles dão ao Evangelho de Mateus a autoria, por conta de tantas evidências e estudos, e você há de convir comigo que quem estuda o Evangelho segundo Mateus hoje, no século XXI, não tem tantas evidências do que aqueles que estudaram o Evangelho de Mateus fresquinho, logo depois de ter sido escrito. Então, pelo menos eu concordo com os pais da igreja ao afirmarem que sim, o Evangelho, esse daqui, primeiro do cânon bíblico do Novo Testamento, foi escrito por Mateus. Eles tinham evidências firmes para declararem que o escritor desse Evangelho foi Mateus. A autoria desse evangelho é unanimemente atribuída pelos estudiosos conservadores ao longo da história da igreja. Agora nós estamos caminhando um pouco mais para lá, né? Ou para cá dos pais da igreja. Os estudiosos conservadores, eles dão a este evangelho a autoria a Mateus. E Mateus foi um dos apóstolos de Jesus Cristo, também chamado de Levi. Ele era cobrador de impostos e ele largou tudo diante desse chamado de Jesus Cristo, foi isso que ele fez. Portanto, nós reconhecemos que o Evangelho, segundo Mateus, foi escrito por Mateus, apesar de que no texto expresso não tem essa menção. Amém? Segundo a tradição, Mateus morreu de morte natural. Vimos a autoria. Agora, com relação à data, a data mais comum aceita pelos estudiosos é em meados da década de 60 depois de Cristo. Mateus escreveu este evangelho na década de 60 depois de Cristo, ali próximo, bem próximo dos acontecimentos que ele relatou. O evangelho segundo Marcos, quem sabe, foi o primeiro evangelho a ser escrito. O segundo evangelho mais recente a ser escrito foi o evangelho segundo Lucas. O terceiro evangelho, quem sabe, mais nessa sequência cronológica, foi Mateus. O último evangelho a ser escrito foi o evangelho segundo João. Tá bom? Então, Mateus foi escrito aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Vimos o gênero literário, vimos a autoria e data, agora vamos ver destinatários e o propósito da escrita deste evangelho. Mateus escreveu o seu evangelho para judeus cristãos e judeus em geral. Então, quando você for estudar o Evangelho segundo Mateus, vá com a ótica de que ele tinha em mente alcançar judeus cristãos e judeus não cristãos. Judeus que tinham em seu coração a lei, que tinham em seu coração as tradições judaicas, que
judeus não convertidos que viram em Jesus aquele homem que tinha acabado de morrer, viram naquele homem um fracassado. Os judeus esperavam um rei, os judeus esperavam um libertador da nação de Israel, mas o libertador morreu, acabou aquela esperança, né, nacional de libertação. Mateus, ele foca nisso. Mateus, ele tem o propósito, agora nós vamos ver o propósito, né, de Mateus, é mostrar aos seus leitores, judeus cristãos, para solidificar a fé desses, e judeus não cristãos. Mateus tinha o propósito de mostrar que como a vida de Jesus cumpre a exatidão das profecias messiânicas. Mateus, escrevendo o seu evangelho, ele tinha como propósito mostrar para os seus leitores que as profecias do Antigo Testamento, sobretudo aquelas que apontavam para o Messias, né, para aquele que viria como Salvador da nação de Israel, Jesus cumpriu todas as profecias. Jesus é o Messias prometido por Deus. E também Mateus, ele fala muito sobre o reino de Deus, portanto Mateus ele aponta para Jesus como o rei que veio para salvar a nação de Israel e salvar, óbvio, os escolhidos do Senhor. Mateus mostra isso, que Jesus é o Messias prometido por Deus, rei dos judeus, e que os que creem nele, quem crê em Jesus, deveriam segui-lo mesmo em meio às perseguições, porque no primeiro século os cristãos estavam cada vez mais sendo perseguidos pelo governo romano e também pela liderança judaica da época. A liderança judaica da época, o Sinédrio, né, representado pelo Sinédrio, que era um órgão religioso, né, dos judeus, dos hebreus, estavam perseguindo aqueles que falavam contra a lei, aqueles que falavam contra o Deus Yahvé, que é o único Deus, mas eles não estavam vendo que o Deus verdadeiro se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, e aquele que morreu na cruz, ele tinha uma coroa de espinhos, mas acima da coroa de espinhos havia uma coroa do reinado, da monarquia daquele homem que se entregou para morrer em favor do povo escolhido por Deus. Mateus, então, ele tem esse propósito de mostrar isso aos seus leitores, judeus, cristãos e judeus não convertidos. Agora, nós vimos esses pontos principais, eu acho que é o suficiente para você caminhar na leitura e no estudo do livro de Mateus daqui para frente, entendendo, né, o que você está lendo. É muito importante nós buscarmos entender, quando nós estamos estudando o livro da Bíblia, qual foi o contexto da escrita daquele livro, a intenção do autor, não é? A data que foi escrito, o propósito, né, para o qual foi escrito o livro, é muito importante isso. São os pontos principais que nós tínhamos que ver aqui com relação a esse evangelho. Agora, iniciando o estudo de fato, hoje nós vamos ver que Deus, através da escrita de Mateus, ele elenca vários nomes em uma genealogia, e Deus, soberanamente, ele planeja uma história incomparável. Soberanamente, Deus, ele decreta e planeja uma história que jamais qualquer um poderia imaginar ou escrever ou planejar. Você vai ver comigo que parece que a Bíblia é uma coleção de histórias independentes de gente santa, muito melhor do que a gente parece, né? Gente que se esforçou, pessoas que são tão santas, e elas, por serem tão santas, elas conseguiram agradar a Deus, e elas foram levadas para o céu porque elas se esforçaram, e você e eu precisamos ser santos como esses santos das histórias da Bíblia, mas não é isso que a Bíblia apresenta. Não é isso que a Bíblia conta para você e para mim. A Bíblia é o registro de uma única história muito específica. A Bíblia é o registro de uma única história sobre uma só pessoa bem específica. E que todas as pequenas histórias que você e eu lemos na Bíblia, elas se ligam a essa história específica de que Deus está salvando um povo para si, composto de pecadores de todo tipo e de qualquer lugar do mundo. A história bíblica é a história sobre uma pessoa e é uma história só, a grande história de redenção do seu povo.
Vamos então ver como Mateus inicia a escrita desse evangelho. Abra, por favor, se ainda não abriu, Mateus capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Mateus 1, de 1 a 17. Vamos lá? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Muito bem. Quando a gente se depara, ao lermos a Bíblia, com genealogias, às vezes não faz muito sentido para nós, né? O que faz sentido para você saber todos esses nomes, se a gente não entender, quem sabe, qual foi o propósito do autor em colocar isso na escrita, né? Genealogias são nomes, quem sabe sugestões para você colocar no seu filho, se você estiver grávida, mas é muito mais além do que isso, é além do que isso, né? É um texto inspirado. As genealogias dentro da Bíblia não fogem da inspiração espiritual de Deus na escrita bíblica. Portanto, tem um propósito espiritual. E nessa genealogia que nós encontramos aqui, do 1 ao 17, há muitos nomes de pessoas que, quem sabe, você e eu não conhecemos da história bíblica delas, né? Mas eu gostaria de selecionar alguns nomes para nós analisarmos o tipo de gente que fez parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que tipo de gente fez parte da genealogia de Jesus? De certo, só pessoa boa, né? Só coisa boa, será? Vamos ver. Eu selecionei alguns, não dá para nós vermos todos os nomes e quem sabe, né, comentarmos sobre a vida de cada um. Eu selecionei alguns para você e eu aprendermos a respeito dessa genealogia. Quem são os ascendentes do nosso Senhor Jesus, o perfeito homem, Deus encarnado? Começamos por Abraão. Quem foi Abraão? O pai de muitos filhos. Isso. Na Bíblia, Abraão é conhecido como o pai da fé. Amém? Boa escolha de Deus em colocar Abraão como um ascendente do nosso Senhor Jesus Cristo, não foi? Mas Abraão não foi perfeito. Quando a coisa apertou, ele mentiu. Abraão disse para Faraó que Sara não era a sua mulher. Abraão disse para Faraó que Sara era a sua irmã. Abraão pecou. Ele também teve muita dificuldade em confiar no Senhor, tanto que ele se apressou e ele
por conta da sua falta de confiança, ele foi tido como homem, né, como pai da fé, mas ele teve que aprender isso, não é? E a sua falta de confiança no Senhor fez ele buscar o filho da pressa, antes de esperar pelo filho da promessa. Esse é Abraão. Ele teve que aprender o caminho de que tudo está rigorosamente no controle soberano de Deus. Abraão, um pecador, está aqui na genealogia de Jesus. Próximo nome que eu trago a você é Jacó. Jacó, um nome de peso para a tradição judaica. Jacó é um nome de peso para a tradição judaica. E quem foi Jacó? Jacó nada mais, nada menos fez jus ao seu próprio nome. O nome Jacó significava agarrador ou enganador, ou perito mentiroso. Está na genealogia de Jesus. Jacó, ele era perito em esperteza para conseguir vantagem para si mesmo. Vocês conhecem a história de Jacó? Ele era expert em buscar os seus próprios interesses, mas ele tomou do próprio veneno quando ele teve que ficar 14 anos na casa do seu sogro, esperando o momento certo para se casar com Raquel. E ali, não somente naquele momento da vida dele, mas a Bíblia, Deus revela, Deus mostra que Jacó, ele foi enganado por Labão, o seu sogro, por esses 14 anos. Provou do próprio veneno. Jacó, então, esse homem está na genealogia de Jesus, e eu digo a você, Jacó deu muito trabalho para Deus. 2 nomes que eu trago na sequência, Judá e Tamar. Judá, sim, Judá. Judá deu nome a uma das tribos mais importantes de Israel, a tribo de Judá. Mas esse Judá, ele se deitou com o outro nome que eu trouxe a você, Tamar. Judá se deitou com Tamar. Tamar se disfarçou de prostituta. E Tamar era uma mulher, mas não qualquer mulher em relação a Judá. Tamar era sua nora. E desse relacionamento incestuoso de Judá e Tamar nasceu Pérez, mais um nome ancestral de Jesus. Que origem, hein? Que origem que Mateus fez questão de deixar expresso aqui do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa genealogia. Seguindo o fluxo do texto, passando por mais alguns nomes, chegamos em Raabe. Quem foi Raabe? Está na genealogia de Jesus. Prostituta. Esse é o primeiro nome, a primeira qualificação que a gente lembra da mulher Raabe. A gente não lembra, né? Ex-prostituta. Mas ela foi uma prostituta. Raabe, uma prostituta da cidade de Jericó. E eu não preciso explicar para você o que é uma prostituta, né? E a Bíblia deixa bem claro isso. Ela foi uma prostituta da cidade de Jericó e ela escondeu os espias enviados pelo Senhor em sua casa. Ela protegeu esses homens porque ela acreditava em alguma coisa. Alguma coisa fez ela acreditar que ela precisava proteger aqueles homens, porque quem sabe o Deus daqueles homens era o Deus verdadeiro. Uma prostituta pagã, que creu e foi salva pela graça mediante a fé no único Deus verdadeiro, Deus de Israel, essa mulher, Raabe. Ela foi salva por Deus e ela gerou Boaz. Lembram-se? Boaz está bem fresco na nossa mente, né? Boaz, ele nasceu nesse ambiente, tendo sua mãe como uma ex-prostituta. E você acha que Raabe não contou para Boaz como foi o passado dela? Acredito que sim. Filho, senta aqui, deixa eu contar para você como foi minha história. E nós vemos Boaz como um homem de caráter.
Boaz, ele teve essa experiência em sua família e ele pôde entender muito bem que qualquer pessoa pode ser resgatada e feita nova criatura pelo Senhor. Não importa qual suja foi a sua história. Boaz teve, sim, não tenho dúvida, o entendimento que o Deus da minha mãe é o Deus verdadeiro, é esse Deus que eu quero seguir. Boaz teve esse ambiente familiar, mas não um ambiente familiar de uma prostituta, mas um ambiente familiar de um pai e de uma mãe, crentes no Deus verdadeiro. Raabe está na genealogia de Jesus Cristo, está aqui, não está? Está uma prostituta, uma ex-prostituta. Caminhando um pouco mais, nós encontramos um nome de peso, e esse nome, graças a Deus que tem esse nome na genealogia de Jesus, e eu estou falando sobre Davi. Davi está aqui, o mais famoso rei da história de Israel, o mais famoso, não houve rei igual ao rei Davi, aquele cujo nome consta em uma das especificações sobre Jesus. Você encontra nos evangelhos a expressão Jesus, filho de Davi. Que bom que Davi está na genealogia de Jesus, mas Deus não escondeu os pecados de Davi. Revelou do telhado que ele esteve envolvido em adultério, mentira, assassinato, soberba. Tudo isso está na conta do pecador Davi. Davi está na genealogia de Jesus. Vamos para o próximo nome? Salomão. Ah, sim, claro. Salomão, o homem mais sábio mencionado no Antigo Testamento. Não houve homem igual a Salomão, tamanha sua sabedoria, como ele lidava com justiça e sabedoria nos casos que chegavam até ele em seu reinado. O reinado de Salomão foi o reinado de mais prosperidade, não foi o rei mais importante. Como eu disse, Davi foi o rei mais importante da dinastia dos hebreus. Mas Salomão ficou, quem sabe, em segundo lugar, como rei onde o território de Israel foi onde mais se alargou as fronteiras do território de Israel. Houve conquistas. E o reinado de Salomão foi o reinado onde a nação de Israel teve mais ouro, mais bens, mais propriedade. Foi a época mais próspera da nação de Israel, sob o reinado de Salomão. E esse sim, lógico, merece estar na genealogia de Jesus, sim ou não? Meus irmãos, a vida de Salomão foi marcada por idolatria. A vida de Salomão foi marcada, sobretudo, por relacionamentos com muitas mulheres estrangeiras e pagãs, e relacionamentos que tinham um fundo político. Salomão tinha 700 princesas e 300 concubinas. Meu irmão, homem aqui presente, a gente não sabe o que é isso. Salomão se envolveu por conta do seu coração pecaminoso, idólatra, sujo, se envolveu dessa forma, fez politicagem. Mas Deus levou Salomão para o fim da vida dele a um verdadeiro, a um sincero arrependimento. Nós vemos isso claramente no livro de Eclesiastes que Salomão escreveu. Salomão, ele escreve que, quem sabe, ele passou um filme quando ele foi escrevendo Eclesiastes, um filme de sua vida. Ele olhou para trás e falou: olha, tive tantas mulheres, serviu para nada. Tive depósitos e depósitos e depósitos de cereais, não serviram para nada. Tive fama, não serviu para nada. Tive força, não serviu para nada. Mas uma coisa eu tive, e no final da vida é a única que eu tenho: o Deus que eu sirvo. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. No final da vida, Salomão, ele declara: o resumo de tudo, tem uma coisa só que importa: tema a Deus. Tema a Deus. Ainda que perca tudo, mas tema a Deus. Isso é que importa. Salomão
é um nome que está na genealogia de Jesus, com essa estirpe. Esse é o homem, essa é uma pessoa que está na genealogia de Jesus. Caminhando um pouco mais, nós encontramos o rei Acás. Você conhece a história do rei Acás? Quem foi Acás? Foi o rei do reino de Judá, foi considerado um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. O rei Acás, ele promoveu idolatria. O rei Acás, ele fechou as portas do templo, ele trancou e ele deixou guardas à porta do templo para ninguém poder adorar ao Senhor. E o rei Acás não somente fez isso, mas ele zombou do Senhor do rito cerimonial de adoração ao Senhor. Ele queimou o seu próprio filho em sacrifício aos deuses pagãos. Quer deboche maior do que esse contra o Deus de Israel? Aqui, Acás foi chamado de feiticeiro. Merece estar na genealogia de Jesus? Acho que não. Caminhando um pouco mais, Manassés, um outro rei, está na genealogia de Cristo, e esse homem foi o rei, na história de Israel, pelo registro bíblico, o rei mais violento da história do povo de Deus. O pior rei da história de Judá. O pior rei da história de Judá. Nos seus 55 anos de reinado, ele encheu Jerusalém de sangue, diz a Bíblia. Você pode conferir isso em 2 Reis, capítulo 21. Encheu Jerusalém de sangue. Manassés, pior rei da história do povo de Deus. Ascendente de Jesus Cristo, segundo a genealogia registrada por Mateus. Paramos por aqui porque não dá para a gente, pelo tempo, nós detalharmos a vida dos outros. Mas a pergunta que eu faço a você é: estes são os heróis da fé? Esses são aqueles, quem sabe, que você e eu colocaríamos num quadro ou faríamos um busto para homenageá-los? Homens e mulheres assim? Heróis da fé? São pessoas ilustres e quase que angelicais? Não. São pessoas que, se fossem parentes seus, você teria vergonha de dizer que fazem parte da sua árvore genealógica e da sua família. Sabe o Bruno, do filme Encanto? Sabe a musiquinha sobre o Bruno? O Bruno, ele era um membro da família Madrigal, que ninguém gostava de falar dele. E aí tinha uma música, os familiares cantavam assim: não falamos do Bruno, não falamos do Bruno, não falamos do Bruno. Ninguém queria falar do Bruno. Por quê? Porque ele era mau, ele só tinha palavras ruins, ele tinha maldição em suas palavras. Ninguém queria tocar no nome desse parente da família Madrigal. Ninguém falava do Bruno. Quem sabe esses homens que nós relatamos aqui, se fossem nossos parentes, nós não queríamos nem citar o nome deles ou nos vincularmos a esse tipo de gente. Veja que não há um esforço em Mateus para tirar os nomes dessas pessoas más que pudessem macular a história de Jesus. Mateus não tira o nome dessas pessoas. Mateus, ele decide selecionar para este registro genealógico de Jesus várias pessoas que a gente não esperaria que ele mencionasse. Jamais mencionaria, por exemplo, aquela mulher ou aquele homem na genealogia do meu Senhor perfeito. Jamais. Cadê as estrelas virtuosas da nação de Israel? Onde estão os célebres nomes que dariam orgulho para nós se fossem os nossos parentes? Não estão aqui. Então, essa genealogia, ela é potencialmente escandalosa. Sobretudo em se tratando da genealogia de Jesus Cristo, o homem Deus perfeito. Aí vem Mateus e diz: você está preocupado com escândalo? Eis a família de Jesus. Quer uma família mais escandalosa do que essa? Um monte de gente que, se Deus usasse o critério da retidão e da santidade, Ele não escolheria para constar publicamente como membros da família humana do seu Filho Santíssimo. Mas Ele deixou
registrado aqui pelas mãos de Mateus. Se Deus passasse aqui no telão os seus e os meus pecados ocultos, e aí eu estou falando de você e de mim, será que você não seria o Bruno da família de Deus? Será que Deus escolheria você para ser da família dele? Mas ele escolheu você, salvou você, apesar de você ser um terrível pecador. Deus, ele é capaz de amar os objetos da sua ira. E você é chamado hoje de filho de Deus. Por quê? Porque tem um nome só que importa diante de todos esses nomes. E não é o Rodrigo, não é o José, não é o fulano, não é nem Abraão, nem Davi, nem Paulo. Tem um nome só que importa. E o nome é Jesus Cristo. E por que Jesus escolheu nascer nessa família? Você já se perguntou? Por que ele decidiu isso? Você e eu não escolhemos a família que nós nascemos. Você conseguiu escolher? Não, você só nasceu. A partir dali você faz parte da sua família. Mas Jesus escolheu. Jesus é diferente. Ele escolheu esse tipo de gente. Ele decidiu que entraria nesse momento da história, através de Maria, com essa ascendência aqui que nós vimos, ascendência de imorais, mentirosos, enganadores, pecadores. Por quê? Porque primeiro é para você e eu entendermos que a Bíblia não é sobre heróis que souberam agradar a Deus. A Bíblia, pelo contrário, é sobre como nós somos nada diante dele. Mas Deus vem para nos encontrar em nosso pecado. E Jesus mesmo disse que ele veio não para os sãos, mas ele veio para os doentes. Essa é a mensagem da Bíblia. É por isso que você encontra a genealogia de Jesus com esses nomes. E saiba também que a Bíblia não é uma coleção de histórias curiosas e soltas entre si, não. Ela é a revelação de um plano. Quando você lê a genealogia de Jesus, você precisa entender que aqui tem um plano perfeito, escrito e determinado por um ser perfeito. Um plano que tem um começo, um meio e um fim. Um plano que apresenta um único povo, uma única fé, um único Salvador, um único Senhor. Esse único Salvador e Senhor veio, ele se encarnou, ele viveu perfeitamente sem pecado, ele morreu na cruz para assumir os nossos pecados e nos dar vida e vida em abundância. O plano de Deus é sobre Jesus. Leia, releia novamente esta genealogia e você tenha certeza que não vai se esquecer de um nome. O nome de Jesus. Lembramos de Davi, quero encontrar com ele e perguntar e treinar com ele, quem sabe lá no céu, né? Me ajuda a mexer em uma funda. Amo Ruth. Como foi uma mulher virtuosa, né? Vamos nos encontrar com ela lá no céu. Amamos Jacó, apesar de tudo. Ele aprendeu a viver pelo trabalhar de Deus. Amamos Abraão, amamos Raabe, amamos aqueles que o Senhor salvou e nos encontraremos com eles no céu. Mas o principal nome, o nome que está acima de todo nome, é Jesus. Nos desvinculamos de todas as coisas, mas ficamos com Jesus, porque Jesus é tudo que importa para nós. Esse é o nome que consta nessa genealogia, o nome de Cristo Jesus. E eu encerro aqui com um exercício mental muito importante que eu aprendi essa semana com o pastor Emílio Garófalo Neto. É assim:
Pensa você no nome dos seus pais, tá? 2 nomes, tá? Lembraram? Ah, lógico, lembraram. Está tão próximo de vocês, né? 2 nomes. Agora pense no nome dos seus avós. 4 nomes, ok? Lembraram? Sim. Dá para lembrar. Está próximo da gente. Agora pense no nome dos seus bisavós. 8 nomes. Vocês conseguem falar? Eu não consigo. Eu sei o nome de 2 ou 3 bisavós ou 4 bisavós meus, mas são 8 nomes. Agora pense nos nomes dos seus tataravós. 16 nomes. Consegue? Mais uma geração acima? 32 nomes. Mais uma geração acima? 64 nomes. Vamos mais uma? Não lembra? 128. Mais uma geração? 256. 512. Não lembra? Não, impossível. Vamos mais uma? 1024 nomes. Mais uma? 2048 nomes. Impossível para nós, não é? Veja que essa centena de pessoas são seus antepassados. E em todas as guerras, em todas as fomes, em todas as epidemias, em todos os problemas mundiais que houveram no curso da história, nenhum desses milhares de antepassados seus morreu na infância. Nenhum. Se somente um deles tivesse morrido na infância, quem não estaria aqui hoje? Você. Incrível, né? O Senhor preservou milhares de pessoas a ponto de crescerem, procriarem, mesmo em meio a inúmeras adversidades, e por causa disso você está aqui. O Senhor vem planejando a sua existência, meu irmão, minha irmã, há muito tempo, não é mesmo? Eu vou dizer para você, que tal antes da fundação do mundo? Ele escolheu você, crente em Jesus, para ser da família dele. Isso traz segurança para o seu coração? Louvado seja Deus. Somos da família de Deus, por meio do nosso principal parente, Jesus Cristo. Essa história que eu acabei de contar não é sobre você, essa história não é sobre mim, essa história é sobre aquele que nasceu de Maria, Jesus, que se chama o Cristo. Isso que importa. Amém. Senhor, console os nossos corações por nos depararmos com a Tua palavra, Senhor, com essa genealogia incrível, surpreendente ao mesmo tempo, mas obrigado porque o Senhor nos mostrou Cristo. E nós nos apoiamos em Cristo, nossa confiança está em Cristo. Obrigado porque, pela escrita do evangelista Mateus, nós conhecemos o varão perfeito, o Rei dos Reis, o nosso irmão mais velho, aquele que nos chama de amigo. Obrigado por Tua palavra que nos revela Jesus. Nesse nome todo-poderoso que eu oro e agradeço. Amém. Amém.